fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Nós nos rendemos diante de ti nessa noite. Eu não consigo fazer muita coisa sem o teu Santo Espírito. Nos convida, nos comove, nos sensibiliza o nosso espírito para estarmos aqui totalmente ligados na tua graça, na sua glória. Capacita cada mente, cada coração, que toda mente, todo coração seja totalmente submisso, cativo diante de ti, Santo Espírito. Eu conto com a tua força e te glorifico por oportunidade de estarmos de novo falando da sua graça, falando do teu amor. Amém? Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. E a gente quer que vocês descubram, na verdade, quem é você em Cristo. A gente em dias difíceis, a gente tem uma confusão de quem é nós em Cristo. Amém? As adversidades chegam e ficamos tão assim, perdidos, destruídos, sem força. Amém? Mas o Senhor quer falar algo com você aqui hoje. Amém? A palavra começa bem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todo mundo sabe que a palavra verbo quer dizer palavra. Quando ele fala no princípio, os primeiros profetas, os primeiros homens de Deus, falava da vinda dele. Falava que ele viria. Amém? Só que agora, muitas pessoas esperou essa vinda, como muitos profetas. Davi sonhou com isso. Ana sonhou com isso. Natanael sonhou com isso. Simeão sonhou com isso. Mas agora ele já veio. Uma das coisas que Satanás vai procurar te enganar, que ele não veio. Ele não é apenas o verbo, a promessa, a palavra, ele já se materializou como homem. Ele era Deus, a destra do Pai, com toda a glória. Imagina um Deus com toda uma glória, ele era Deus. Mas o livro de Hebreus diz assim, que ele se tornou menor do que anjo. Ele assumiu uma forma corpórea de homem, um corpo humano. Amém? E quando ele assumiu aquilo, eu falei para o irmão ontem que mesmo assim, ele sendo Deus, diminuiu como Deus, se tornou homem. E mesmo como homem, ele não alcança o nosso pecado, ele não consegue destruir nosso pecado. Amém? E ele se tornou verme. A Bíblia fala nos Salmos 22 que ele tornou verme. Uma situação terrível. Ele deixou, como verme, ele te alcançou. Nós estávamos no tremendal de lama, perdidíssimo, não havia esperança, coisíssima alguma. Mas como verme, ele te alcançou. Porque ele mesmo fala lá no livro de Salmos 22, quando ele diz assim: Senhor, apressa-me socorrer. Deus, meu Deus, por que me desamparou? Davi narra o momento da agonia de Cristo na cruz. Ele narra. O Espírito Santo divinamente começa a mostrar para Davi o que foi o martírio de Cristo por ti e por mim.
Você está entendendo isso? E ele fala: Senhor, por que o Senhor me abandonou? Por que se acha tão distante de mim a tua salvação? Senhor, apressa a me socorrer, porque os touros de Baçã me cercam, toda a súcia de demônios me cerca, todo principado, potestade me cerca, toda maldição do ser humano vai vir sobre mim. Ele fala: Senhor, eu sou verme, eu não sou homem, eu sou opróbrio dos homens. A palavra opróbrio quer dizer desgraça, me fiz desgraça para os homens terem graça. E aqui o próprio João diz assim, que todos nós, sem exceção, temos recebido da parte de Deus, da sua plenitude, graça sobre graça. E você sabe o que é graça? Graça é o favor não merecido. Graça é você estar em Cristo, porque você nunca poderia estar nele. Com todo o seu dinheiro, com todo o seu esforço, com toda a sua meritocracia, você não podia estar em Cristo, mas a graça te trouxe para Cristo. E ele diz assim: e todas as coisas, imagina uma coisa aí, imagina uma coisa que você consegue mensurar na sua mente agora. Ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, amém? E sem ele, irmão, e sem ele, tudo que foi feito não se fez. Você lembra de Nimrod, o grande caçador, que queria se igualar a Deus, fez uma torre de Babel? Não tinha ele, a torre não deu em nada. A grande Babilônia, nos tempos medievais, a grande Babilônia era a maravilha do mundo, mas ninguém glorificou Deus ali. Babilônia não existe mais. Olha o que eu vou dizer para você nessa noite: todas as coisas, até o micro, até o macro, o grande, o pequeno, todas as coisas, presta atenção nisso, foram feitas por intermédio dele, aleluia? E sem ele, irmão, tudo que foi feito não se fez. Ele diz assim, que ele veio para os céus, ele veio para os judeus, mas os judeus tentou matá-lo, e matou. A inveja, a religiosidade o matou. Agora tem uma coisa que coloca você em cena agora, amém? Agora você está em cena, e ele fala: mas tantos quantos o receberam. Eu amo essa palavra, irmão. Tanto quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Poder, o poder de não mentir, o poder de não invejar, o poder de não prostituir, o poder de não beber, o poder de não ser hipócrita, o poder de mudar sua vida, o poder de mudar caráter, o poder de restaurar a família. Você não tem ideia o que é esse poder. Satanás todos os dias vai tentar tirar você desse poder, te enganar sobre esse poder. Mas presta atenção, a pergunta dessa noite para você é essa: você o recebeu? Você recebeu ele lá na sua casa, no seu coração? Porque as pessoas virem na igreja batizar não significa que você recebeu ele. Receber é reverenciar. É tão profundo esse receber que você tem problema, você tem dor, você tem enfermidade. Quando você recebe Deus, a presença é maior do que a dor. Eu já preguei isso várias vezes, vou pregar de novo. Abraão esperava que Sara tivesse um filho. E quando o Senhor apareceu na tenda de Abraão, Abraão não tocou no assunto que estava com a mulher estéril. Abraão não tocou no assunto dos seus problemas. Abraão não falou, não pendurou nas orlas das vestes do Senhor e murmurou e reclamou, se vitimizou. Sabe o que Abraão fez naquele dia? Abraão adora. Sabe o que ele fez naquele dia? Ele falou: Senhor, não passe daqui, Senhor, por favor, não passe daqui, deixa eu lavar teus pés. Gente, nós temos que lavar os pés do Senhor todos os dias. Nós temos que ter uma comunhão com Deus todos os dias. Você está entendendo isso? Nós temos que beijar os pés dele todos os dias.
Muitos de nós vamos para Deus por causa de muitos problemas. Mas presta atenção, se você recebe Jesus, a presença é tão grande, a presença é tão profunda, que você não ousa falar mais de nada, porque a presença ela basta. Tantos quantos o receberam, foi-lhe dado o poder. Gente, quando você recebe esse Espírito Santo, você tem poder. Poder imensuráveis. Poderes incalculáveis. Você não tem ideia do que é isso. Você não tem ideia o que é ter fé. Só para você ter noção, irmão. Quando o homem recebe Deus desse jeito, a Bíblia diz que ele vale por 1000 homens. Você quer saber o tamanho do seu poder? Quando você recebe Deus desse nível, você vale por 1000 homens. A Bíblia diz que Sansão estava lá e os filisteus o pegam. A Bíblia diz que o Senhor possuiu Sansão. Quem lembra do texto? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor possuiu Sansão. E ele pegou uma queixada fresca de jumento e matou 1000 homens. É a força que você tem quando você recebe essa presença. Satanás o tempo todo vai tentar tirar você dessa realidade. Aqui, hoje domingo, veio pouca gente hoje, mas presta atenção, há pouca gente que está aqui. Quantas vezes foi tentado a pensar que não tem poder, que é uma vida chata, que é uma vida limitada? A pergunta é se você recebe. A pergunta é se você reverencia Ele. A pergunta é se você não toca no assunto do problema. Você o adora. Porque tem uma palavra nas Escrituras, Salmos 37, versículo 4. Lá diz assim: deleita-te no Senhor. Amém? Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Deleita. Faça como aquela mulher pecadora que beijou, chorou os pés de Jesus. O mundo estava sobre ela. A circunstância estava sobre ela. Ela não olhou para a direita e nem para a esquerda, apenas ela chora e adora. Chora e adora. Lembra de Ana, mãe de Samuel, a estéril, a infeliz Ana? Você lembra dela? Que passou 20 anos, chorava e não comia. 20 anos numa esterilidade. 20 anos no sofrimento terrível. Mas ela foi até ele. E chorou. E se derramou. E derramou e chorou, e chorou e derramou. E Deus visitou o coração daquela mulher. Com tanta virtude, que a Bíblia diz que quando ela sai daquele lugar de adoração, o semblante dela não era mais o mesmo. Quantas vezes eu estou triste, angustiado, e você também está triste e angustiado. Quando você entra numa verdadeira oração, numa verdadeira adoração, o seu semblante muda, seu coração acalma. Porque a palavra do Senhor diz assim no livro de Coríntios, que o Senhor é o Espírito, quem crê nisso? E aonde opera o Espírito do Senhor, opera a liberdade, aleluia, tu está entendendo isso? E a Bíblia diz assim, que ela parou de chorar e comeu. Ela estava depressiva, desanimada, frustrada, humilhada, mas ela optou pela presença de Deus. E a Bíblia diz assim que o semblante dela mudou. A luz do Espírito Santo o tocou. Ele diz assim: tantos quantos o receberam. Eu não quero saber se você batizou. Eu não quero saber se o teu nome está rolado na ata da tua igreja, na membresia da tua igreja. Eu não quero saber se você tem um título. Eu não quero saber se você faz parte do trabalho das festas.
do brechó, da galinhada, da peixada, não quero saber disso, eu quero saber se você tem o recebido. Eu quero saber se você tem o reverenciado. Porque se você fazer isso, automaticamente você tem um poder. Poder de ser feito filho de Deus. Não filho dos homens, não filho da corrupção, não filho do trauma, não filho do abuso. Quantas pessoas, eu lido com pessoas todos os dias, pessoas depressivas, porque foram violentadas, porque foram injustiçadas, porque os pais o abandonaram, porque os pais o rejeitaram. Ele traz essa carga diabólica sobre eles, mas no dia que ele recebe Jesus, Deus lhe dá o poder de execrar, destruir todo esse passado, toda essa carga diabólica que há sobre o homem. Foi dado o poder. Você nunca mais se vitimiza, nunca mais Ana se vitimizou, amém? Nunca mais ela parou de comer, nunca mais ela murmurou, sabe por quê? Foi dado a Ana o poder de ser feito filho de Deus. Embasado nisso, Deus me deu uma frase que todo dia eu falo para vocês. Vocês são filhos, vocês não são vítimas. Filhos é uma coisa, vítimas é outra. Tantos quanto, a palavra tantos quanto quer dizer qualquer um, nobre ou gnobre, preto ou branco, asiático, ocidental, ricos e pobres, velhos e novos, tantos quanto. Amém? E tem uma coisa linda para você, né? Inclui você. Inclui a mim. Quando eu vim para o Evangelho, eu tinha uma depressão terrível, eu não sabia que era depressão. Quando eu vim do Evangelho, eu tinha um sentimento de inferioridade tão grande, que eu nunca encarava as pessoas no olho, eu ficava só assim. Eu herdei isso da corrupção dos meus pais. Mas quando eu olhei para Cristo, quando eu recebi, Ele falou assim, Moacir, receba o poder de nunca mais se vitimar, de nunca mais olhar para baixo, de nunca mais acreditar na maldita sina, ou nunca mais você adorar o Deus destino, nunca mais dizer que você não tem sorte, porque todos que creem em mim, eu sou a sua sorte. Nunca mais eu padeci, nunca mais me vitimizei, porque foi me dado o poder de serem feitos, presta atenção, seres feitos, filhos de Deus. E agora tem um divisor aí, ele diz, não da vontade da carne, não da vontade concepcional do amor e teu pai e tua mãe, mas da vontade de Deus. A vontade de Deus é linda, irmão. A Bíblia diz assim, que lá no livro de Provérbios 8, do capítulo 22 a seguir, diz assim que antes que houvesse mundo, outeiros, antes que nada era nada, Ele era. E quando Deus projetava um mundo inabitável, eu falei para o irmão que o meu Deus é um Deus atemporal. O tempo não governa Deus, Deus governa o tempo. Deus está fora, o tempo é isso aqui, ó. Mas Deus está além disso. E nesse lugar, além do tempo que Deus está, o Deus atemporal que Ele é, Ele sonhou comigo, irmão. Isso é lindo. Ele sonhou com você. E quando Ele sonhou com você, a Bíblia diz que Jesus era o arquiteto dele. Eu era apenas um rascunho na mesa eterna de Deus, você era um rascunho na mesa eterna de Deus. E eu creio, eu estou enfatizando o fato aqui, que Jesus passou na mesa de Deus e olhou assim, e a Bíblia diz assim, que Jesus deleitou com você.
Não havia tempo, não havia nada, havia só um vácuo, mas eu era. Sabe por que você era? Porque Deus é. E quando Ele olhou para mim, quando não havia um mundo habitável, Ele diz assim, havia só apenas um vácuo, o nada sobre nada, você já era. Você não é agora dos seus 50 anos, dos seus 30 anos, dos seus 40 anos, você é eterno no coração de Deus. Hoje eu entendo o que Jó diz. Jó diz uma coisa real. Ele diz assim, eu sei que tudo podes, aleluia, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E você sabe quem é o plano de Deus? Você, porque eu li no Coríntios que todas as coisas foram feitas na terra por causa de mim. Se você vê uma montanha linda, por causa de você. Se você vê os rios com as grandes águas, cheio de cachoeiras e peixes, é por causa de você. Se nasce uma flor, é por causa de você. Se tem frio, calor, outono, inverno, é por causa de você. Tudo aqui foi por causa de você. Então você é importante. Você está entendendo o poder de ser feito? Quando você passa por enfermidade, eu creio que a maioria já passou. E você vê o diagnóstico, meu Deus, vou morrer. Aí você esquece que foi dado o poder de serem feitos. E quando você descobre que é feito filho de Deus, você vai para a palavra. Você vai para a oração. Você vai para a confissão. E deu poder para você se curar. Se parar o culto agora e falar quanto testemunho de cura divina todo mundo tem, não tem? Conta-me um testemunho da sua corrupção, como você bebia, você prostituía, você era corrupto. Fala para mim um pouco. Todos vocês vão ter um testemunho. Por causa do quê? Porque você recebeu Jesus. Você recebeu a força motriz do universo dentro de você. Você recebeu a maior energia do cosmos dentro de você, que é o próprio Deus. Você não tem ideia da força que há em você. Esse poder de não mentir. Esse poder de ser esposo de uma só mulher. Esse poder de dominar os seus instintos humanos e caídos está dentro de você. Esse poder de dizer não para a mentira e sim para a verdade está dentro de você. Esse poder de dizer eu vou perdoar está dentro de você. Tudo está dentro de você. Porque o Isaías diz assim, olhai para a rocha, o qual foste cortado. E eu falei, então, mas como assim cortado? Ele falou, não. Quando Cristo foi para a cruz, que revelação linda, irmão. Quando Cristo foi para a cruz, Ele se fragmentou. A rocha se quebrou. Sabia disso? E cada partícula de Jesus entrou em você. Eu tenho parte de Jesus em mim. Por isso que Ele diz, olhai, no dia mau, no dia da angústia, no dia da tristeza, Ele diz, olhai para a rocha, o qual foste cortado. Você é parte de Cristo aqui. Você tem a partícula de Cristo dentro de você. Você tem o corruptível dentro de você. Você tem a maior força motriz do universo dentro de você. No dia da adversidade, olhai para a rocha, o qual foste cortado. Olhai para o Deus que opera em ti. Olha, a Bíblia diz assim, olhai para mim e sede salvo. Não é assim que está escrito nas Escrituras? Olhai para mim e sede salvo. Então, Ele te deu poder. Eu não abro mão desse poder.
Tem dia que eu estou desesperado, destruído, mas eu lembro que eu tenho um poder. Eu lembro que eu tenho uma boca para confessar, uma boca para adorar, uma mão para erguer, um joelho para dobrar, palavra para recitar. Eis o poder. Tantos quanto receberam, foi-lhe dado o poder. Você tem poder. O poder está em você. O poder de perdoar, o poder de adorar, o poder de ser um testemunho de Cristo, um poder de todos os dias que você viver ser um representante do céu. Vai ter muito representante do inferno, mas você é do céu. Doa quem doer, vá onde for, você representa o céu. Por isso que as Escrituras, vai sois as minhas testemunhas. Vai sois as minhas testemunhas. A minha vida vai testemunhar Cristo para o perdido, para as trevas. E porque a Bíblia diz assim, que eu sou a luz do mundo, aleluia, e o sal da terra. Não está escrito isso? Se o sal que há em vós é insípido, para nada presta. A não ser pisado pelos homens, mas vocês são sal que salga. Você é a luz do mundo. Porque há uma chama que acende em você. Há uma luz em você. Tantos quanto receberam. Tantos quantos. Eu recebi ele um dia. E o mais interessante que foi ele que me convenceu a querê-lo. Eu jamais podia querer ele. Eu era cego, surdo para as coisas divinas. Eu andava errante no caminho do pecado e Deus de propósito parou na minha frente. Eu esbarrei na sua luz. Quando eu toquei nele, os meus olhos abriram. Lembra daquele louvor? Tocou-me, lembra? Jesus tocou-me de paz, ele encheu meu coração. Lembra? Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você está entendendo isso? Irmão, eu falo todos os dias quando me preciso ser falado. Se me tirar tudo. Eu falo não por soberba. Se me tirar tudo. E nunca mais eu vejo a luz do sol. Se quando eu fechar os meus olhos, eu contemplá-lo, está tudo bem. Está tudo certo. Irmão, você não sabe o que é passar uma eternidade separado da graça, da glória, da luz do Cordeiro. Você não sabe a dor de não ser filho. Nós passamos por tantas lutas, irmão, mas nós temos um pai para recorrer. E o ímpio recorre para as drogas, para os adultérios, por comprar, por consumismo, por ser, por ter. Ele não tem para onde correr, você tem. Que coisa maravilhosa. Eu sei que você passa por algumas lutas, sim, mas você tem um pai. Vocês foram feitos filhos e filhas de Deus. A epístola de João diz assim: filhinhos, vós sois de Cristo. E tende vencido o falso profeta, porque é maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E lá no final, no 4,18, diz assim, a frase mais linda que eu vi ali de João, diz assim, olha, no amor não existe medo. Em Cristo não há medo. A Bíblia fala no Salmo 91, o que habita no esconderijo, lembra? Do Altíssimo, a sombra do Onipotente vai descansar. Há um descanso para você. Habita no esconderijo. Há um descanso para você.
Igual Jesus descansou de toda a sua obra, Ele quer que você descanse também. Só tem uma forma de descansar quando você crê nisso. Quando você o recebe. É muito lindo, eu contei uma história daquela mulher que era estéril, ela tinha mais de 45 anos. Está escrito em 2 Reis, capítulo 4. A Sulamita, a Sumanita, né? Eliseu passava todos os dias de frente da casa dela e ela olhou para aquele homem e falou: meu marido, eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto para ele? Colocar uma caminha para ele? Quando ele voltar da sua jornada, estiver cansado, ele descansa na nossa casa. Sem saber, ela recebeu Cristo, ela não sabia. E ele passou: homem de Deus, vem cá, eu fiz um quarto para você. Eu tenho uma cama para você. Descansa aqui, coma um pouco, descansa da sua jornada, homem de Deus. Sem saber, ela recebia Jesus. Jazia era tão assim, simples. Jazia, me perdoa, Eliseu era tão humilde, que ele não falava com as pessoas, ele mandava o Geazi falar: Geazi, procura para a Sumanita, se tem uma coisa que eu posso intercedê-la diante do rei. E quando Geazi chegou naquela mulher: olha, Eliseu perguntou para a senhora tem servido nós muito bem, a senhora tem usado de amor para com a gente, tem uma coisa que Eliseu pode fazer para ti diante do rei? E ela responde numa prepotência: eu não preciso de nada, eu sou a mulher abastarda, eu habito no meio do meu povo, está tudo certo. Só que tinha algo nela, que ela tinha uma frustração. Como ela disse que não precisava de nada, Eliseu falou: Geazi, fala para ela, daqui a um ano vai ter um filho. E sabe o que ela falou? Homem de Deus, por favor, não mintas da tua serva, não me fala mais disso. Eu enterrei esse sonho, eu enterrei esse filho numa caixinha do meu passado, eu não quero pensar nisso, não me fala nisso. Mas Deus sondou o coração dela. Sem saber, ela deleitava. Sem saber, ela recebia. Sem saber, ela reverenciava. E quando ela fez isso, Deus sondou o profundo do coração daquela mulher. A frustração dela, ela não tinha um filho. Eu vou dar um filho para ela porque ela me recebeu. Eu vou dar um filho para ela porque ela me reverenciou. Mas ela tinha honrado o homem de Deus, mas honrava a Deus. Porque a Bíblia diz assim: todas as vezes que você faz qualquer coisa para os meus pequenininhos, a mim fizeste. Depois de um ano, ela tem um filho, porque ela recebeu, ela reverenciou, ela honrou. Em nenhum momento ela toca no assunto, mas a atitude dela dizia, moveu o coração do céu, moveu o coração de Deus. Você está entendendo isso? O recebeu. Lembra de Abraão? Quando o Senhor chegou na casa dele, ele não fala de nada da esterilidade de Sara, ele só o adora, ele só mata um cordeiro, ele só mata um boi, ele limpa os pés de Jesus, ele dá água para Jesus e passa um pão no burralho para Jesus. E Jesus falou: olha assim, Abraão, seja como tu queres. Quando você é tão simples, Deus desce na sua simplicidade. A Bíblia diz que Deus comeu, irmão. E eu creio que ele comeu literalmente. Abraão assou um churrasco, ele comeu. Eu creio que Abraão se segurava. Ele falou: mas a presença é maior do que qualquer dor. Lembra de uma coisa? A presença é maior do que a dor. A presença é maior do que a enfermidade. A presença é maior do que a esterilidade. A presença é maior do que a escassez. A presença é maior do que a depressão. Estava tão gostoso a presença que ele não fala. Imagina qualquer ser humano, se Deus estivesse na tua frente, você encheria Deus de pedido, mas ele não pediu. Sabe por quê? Porque a presença era maior do que qualquer coisa. Deus sai.
Quando Deus passa no canto da tenda, Abraão ficou bem assim. Abraão, diz ao Senhor, daqui a 1 ano, Sara terás um filho. Ele recebeu o Senhor. E, consequentemente, o Senhor deu poder para ele, para ter um filho. Deleita-te no Senhor. Reverencia o Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Muitas coisas eu não ouso pedir para Deus, eu só oro. Eu só adoro. Às vezes eu pego um texto, leio ele 7 vezes, e mais 7, e mais 7, até aquela palavra entrar em mim, porque aquilo é o próprio Deus em mim. E quando aquela palavra entra em mim, todas as minhas corrupções vão embora, todos os meus medos saem, todas as minhas dúvidas vão embora, porque a palavra entrou em mim, a vida se manifestou em mim, o verbo não é mais verbo, o verbo tornou vida. A palavra, a Bíblia diz que no princípio a terra era vazia sem forma, amados, mas o Espírito do Senhor pairava sobre o abismo, amém? Amém? Tem um abismo na sua vida, o Espírito paira, a palavra está ali, ministra ela, fala para ela, pregue para você, fale para você o quanto que teu Deus é grande, receba Ele, reverencia Ele. Jesus, coma comigo, Jesus senta comigo, Jesus canta comigo, Jesus deita comigo, Jesus anda nesse carro comigo. Tantos quanto o receberam, foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Poder. E você sabe que o mundo busca? Poder. Você sabe que os homens querem ficar ricos? Por causa do poder. Sabe porque as pessoas querem ter título ministerial? Eles querem poder. Sabe porque você faz universidade? Você quer poder. Eu conheço um poder, acima de todos os poderes, a presença real de Cristo. A presença de Cristo em você. Cristo em mim e eu nele. Jesus diz assim uma coisa linda no livro de João: se vós permaneceres em mim, você lembra disso? E minhas palavras permanecerem em vós, pede o que queres. Eu e o Pai somos um. Eu lembro que no livro de Jeremias, capítulo 15, Jeremias reclamava da vida. E murmurava da vida, e murmurava outra vez, e chorava de novo, e chorava, e remoía de novo. E ele falou: Deus, por que a minha ferida não merece cura? Por que dura a minha dor? Deus falou: Jeremias, arrependa dessas murmurações, arrependa desse vitimismo, arrependa, Jeremias, volta para mim. Porque se você aprender a separar, Jeremias, o precioso do vil, tu serás minha boca na terra. As pessoas virão até você, Jeremias, você nunca irá até eles. Eu vou fazer de você, Jeremias, um forte muro intransponível. Ninguém vai prevalecer contra você, Jeremias. Mas apenas separe o precioso do vil. E você sabe o que significa essa palavra, precioso do vil? Separa o pecado da virtude. Separa o santo do profano. Tira a preguiça, coloca a coragem. Tira o medo, coloca a ousadia. Tira a inconstância, coloca a perseverança. Tira a hipocrisia, coloca a fidelidade. Separa o precioso do vil. Tu serás a boca de Deus na terra. Imaginou a boca de Deus na terra? O que é a boca de Deus na terra? Você fala e acontece. Você profetiza e acontece. Tudo que você toca, floresce.
O que é ser boca de Deus na terra? Você sempre fala positivamente, não fala nunca mais negativamente. O que é ser boca de Deus na terra? Alguém pega na tua mão, você pode estar num arraso. Vai tudo bem, você fala, vai tudo bem, até a pegada mais dura. Boca de Deus na terra. Porque você aprendeu não viver mais por vista. Você aprendeu viver por fé. Você aprendeu não atentar para as coisas que você vê. Você aprendeu a atentar para as coisas que você não vê. Porque as coisas que você vê, um temporal é um momento, mas as coisas que você não vê é eterno. E você vai esmurrar o seu corpo. E você sabe que é esmurrar o seu corpo, viver a vontade de Deus. Perdoar, você esmurra o corpo, mas você tem poder de perdoar. Calar, esmurrar o seu corpo, você tem o poder de calar. Orar às madrugadas e jejuns longos, esmurrar o seu corpo, mas você tem poder de jejuar. Entendeu? Você vai reduzir esse corpo à escravidão. O que é uma escravidão? É cativo. Tudo que há em você é submisso à palavra, é escravo da palavra. Todos que são escravos da palavra é liberto na palavra. Todos que não querem ser escravo pela palavra, dominado pela palavra, é escravo do mundo e do sistema. Tantos quantos o receberam. Não importa quem é. Eu já falei com prostitutas e elas receberam. Tornaram mulheres casadas honestas. Eu já falei com drogados, eles receberam. Se tornaram homens libertos e limpos. Falei com prostitutos, eles receberam. Falei com adúlteros, eles receberam. E foram livres. Porque nesse contexto, o cego enxerga, viu? Os coxos andam. Os mortos são ressuscitados. O cego enxerga. E bem-aventurados são aqueles que são vocês e eu, que não acham em Cristo motivo de tropeço. Quero servir a Cristo, mas odeio a minha sogra. Motivo de tropeço. Quero servir a Cristo, mas não deixe esse vício. Você achou uma pedra de tropeço. Mas bem-aventurado é você que não acha em Cristo um motivo de tropeço. Quero falar uma coisa para você. Para todo o desafio que você enfrenta, Deus te deu poder. Irmão, eu não deixo de pensar nisso. Tem dia que eu acordo com situações terríveis, mas eu sei que Deus me deu o poder de transformar aquilo por causa do nome dele. Amém? A Bíblia diz assim que eu vos batizo com água, Lucas 3,18. Mas vai vir um. Ele já veio, esse um, você crê que ele já veio? Ele já veio. Maior do que eu, ele diz, eu não sou digno de desatar a correr da sua sandália. Porque é uma tradição judaica. Todas as vezes que chega um convidado na casa de um judeu, a honra deles é desatar a sandália do convidado. E lavar os pés do convidado. Jesus era tão santo, tão santo, tão santo, que João, não sou digno de fazer isso. Eu não posso, ele é tão santo que eu não posso nem fazer isso por ele. Tão santo que ele é. Esse sim vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Você sabe o que significa batizar com o Espírito Santo e com fogo? Passar as tribulações com ele. É andar num deserto que Jesus andou, mas com ele. O fogo forja, o fogo purifica, o fogo transforma. Amém?
E ele diz lá, na mão dele, graças a Deus por isso, ele tem uma pá. Aleluia! Que vai limpar completamente a sua eira. Você sabe o que é eira? Os judeus faziam assim, um chão batido grande, bem planinho, bem limpinho, e pegava o trigo, colocava ali, e ó, separava a palha do trigo. Quando vem a tribulação em você, Deus está falando bem assim com você, ó, para tirar a impureza. Quando vem um fogo sobre você, é para arrancar a impureza. E ele diz assim que a palha vai queimar num fogo inextinguível. O fogo que nunca apaga. Mas o trigo que é você vai colocar no celeiro que é o céu. Na mão dele tem uma pá. E todas as vezes que ele for para você com a sua pá, e você fala assim, eu pode arrancar. Dói muito, mas pode arrancar. Toda vez que ele for podar os galhos, ele falou, poda, Senhor. Pode podar os galhos. Porque vai dar mais fruto. Amém? Ele fala, todo ramo que está em mim, que produz fruto, eu podo. A podagem dói, não dói? Mas toda podagem tem um sentido, produz mais fruto, não é? Eu podo as mangavas lá. Eu podo algumas frutas lá. Quando ela vem com força. Quando o fogo do Espírito Santo passa em você, ele faz podagem em você. Você fica com a fé mais forte, uma fé mais limpa. Você muda preceitos e conceitos. Você muda sua moral, sua ética. Você é mais verdadeiro, você é mais apegado a Deus, porque o fogo te batizou. O fogo do Espírito Santo te batizou. Não é assim que canta Fernandinho, batiza-me com teu fogo. Todo mundo canta isso, né? É tão mentiroso isso. Quando vem um fogo, nós não quer ser batizado. Amém? Mas lembra de uma coisa. Ele vos deu poder. Isso eu nunca arranco da minha mente. Ele vai me dar poder e deu poder para você. E eu creio que esse poder vai me levar aos céus. Eu sei que toda circunstância que vier para mim, Ele me deu poder para vencê-la. Umas demoram mais, outra demora menos. Um é 1 ano e meio, outra 6 meses, outra 2 semanas, 3 meses, não importa. Mas você tem o poder para vencer. Não desista. Não pare ainda. Continua. Amém? Então você entendeu o que é ser filho? Não da vontade da carne. Porque eu converso com pessoas que vêm cheios de trauma lá da vida, ferido em relacionamentos, ferido com os pais, ferido pelo sistema. Mas sabe por que as pessoas recebem isso? Porque não são filhos. Talvez você não saiba, eu tenho um trabalho que quase ninguém vê. É um trabalho de cuidar de mulheres depressivas. Sempre tem uma lá em casa. Ela vem com tudo isso nelas. Abusada pelos maridos, abusada pelos pais, abusada pela vida, toda cheia de traumas. E eu falo isso para elas. Quando ela recebe Cristo, ela recebe o poder de não ser mais assim. E elas não são mais assim. Não foi nenhuma, nem 10, nem 20 mulher que foi naquela... Nem aquelas vêm, às vezes. Nem congregar, elas congregam, que é de outros lugares, de outras igrejas. Todas que chegam desse jeito. Eu falo para ela exatamente isso. A última que chegou, ela tomava remédio antidepressivo 30 anos. 30 anos. Tem 2 meses inteiro ontem que ela não toma mais remédio depressivo. Porque eu convenci através do Espírito Santo que ela tinha o poder de não tomar mais remédio. Ela vai dar um testemunho aqui. Ela veio todo domingo, ela não veio hoje. Ela vai dar um testemunho para vocês aqui. Era tão maligno as coisas dela que ela ficava tremendo e gritando, tentando se matar.
Demônio puro. Não entra nessa narrativa. A depressão é um demônio. Só tem o nome de depressão. Qualquer coisa que ataca você, que te oprime, é demônio. Mas tantos quanto, presta atenção, vou repetir muito isso hoje. Tantos quanto que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Eu estou pregando para vocês hoje, vocês vão sair daqui e você vai lembrar disso. A irmã Sônia e o irmão Júnior, lá de Rio Preto, ela me contou um testemunho. A pressão que vem nela de uma enfermidade no rosto dela. Uma pressão diabólica. Diabólica. Ela ficava no quarto conversando a palavra, e conversando a palavra, e orando, e conversando a palavra. E a secreção descendo, aquele pus. O rosto dela, eu tenho liberdade para falar, ficou podre. E ela confessando a palavra. Ela citando a palavra. É óbvio que Deus usou pessoas para ajudar ela, mas ela foi para a palavra. O diabo falava: você está com câncer, você vai morrer, vai acabar com a sua vida. E ela confessando a palavra. Está ali, ó. Entendeu aquela lá? Ó? Levanta a mão, irmã Sônia. Deus lhe deu poder. Está ali, ó. Se você ver as fotos, o rosto dela, você fala: não, está brincando. Porque ela exerceu o poder de filha. Você não tem ideia o que é isso. Você não tem ideia. Eu sempre falo para vocês, se você não desistir de orar, você não perde. A condição da confiança é tão grande que tem 2 versículos que eu gosto muito, é o Jó 13:15 e o livro de Hebreus, capítulo 11:37. São 2 versículos que eu amo. Ali é um versículo que eu vou viver o resto da vida. A Bíblia diz no Hebreus 13:37, diz assim que os homens confessaram tanta palavra, morreram e não receberam. Mas não mudou nada para eles. Eles confessaram a palavra e alguns não receberam. Morreu sem receber. A convicção era tão grande porque receber era irrelevante. Ele já tinha recebido uma presença tão forte, um amor tão grande, uma convicção tão grande do céu, que ele está recebendo até agora no céu. E o livro de Jó 13:15 diz assim: mesmo que ele me mate, eu confiarei nele. Sabe uma fé que é incondicional já? É uma confiança que é incondicional já. Se Deus fazer, Ele é. Se não fazer, Ele é. Tu está entendendo isso? O Hebreus é muito corajoso, aquelas pessoas. Era um homem tão digno, tão santo, que a Bíblia diz que a terra não era digna que eles pisassem nela. Olha só para você ver. Que confessava a palavra. Morreu confessando a palavra. E o escritor faz questão de dizer, mesmo não recebendo. Não é loucura, irmão? Você que pensa que não recebeu, já estava contemplando o céu. Toda dor, todo sofrimento, toda tortura, toda doença era nada para eles, porque já contemplava o céu vivo todos os dias na vida deles. Ele contemplava o Criador. Ele viu o Senhor na sua formosura. Por isso que estava tranquilo. E essa fé que é o sonho que vocês vão. Essa fé que é o sonho que vocês chegam. Amém? A fé de ser feito filhos de Deus. Essa fé é maravilhosa, irmão. Sem nem um centavo você está lá feliz. Não somos hipócritas, porque o dinheiro anima a gente, não anima? Mas tem pessoa que fica sem dinheiro, fica nervoso, depressivo. Se sente um coitado, um lixo. Não, você não é lixo. Dinheiro. Dinheiro é um termômetro.
Ninguém que conhece Deus de verdade fica sem Ele. Às vezes some, às vezes volta. E só chega na hora certa, né? Vai ter dia na sua vida, eu vou te falar uma coisa, você vai lembrar, vai ter dia na sua vida que R$100 vai ser como R$1.000. Vai ter dia que 10 vai valer por 50. Às vezes falta R$10, aparece, meu, que bom R$10. Às vezes seu bolso está cheio, sua conta está cheia, você não importa para R$10, né? Então ele só manda naquele dia certo, o dinheiro é para isso. Então, gente, assim, é lógico que eu queria falar muitas coisas aqui, mas a gente projeta uma coisa, Deus fala outra. Né? Primeira coisa que você acostuma a ter dinheiro e você fica sem ele, você fica depressivo. Você fica assim, aquele homem. Tem um ditado, né? Ditado humano, tá, gente? Que o homem sem dinheiro, até o andar dele é feio. É nada. O andar é feio de quem não tem Cristo. O andar é feio de quem não é filho. Entendeu? E se Deus tirou o seu dinheiro, não é porque ele é mau, não. Só quer te ensinar um detalhezinho. Se Deus tirou a sua saúde, Ele não quer te penalizar. Ele passou o fogo em você para te purificar. Mas vocês são filhos. Amém? E se é filho, tem poder. Porque você o recebe. Amanhã, na hora do almoço, não liga aquela TV cheia de sangue. Tem um momento para com teu Deus. Quando você chegar daqui do culto, não envolve com essas coisas desse século. Vai voltar aquela comunhão, que você teve essa comunhão já. Você já teve. É só voltar de novo. Amém? Na medida que você volta para a comunhão, é a medida que você recebe o poder. Aleluia? Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Não tem muita coisa assim, mas eu creio que eu te ajudei, te inspirei, que é tão bom ser filho. É tão bom ter um pai, né, gente? Ter um pai, né? É tão bom saber que tem alguém que você pode contar. Não é bom? É tão bom saber que Ele é um Deus que vai além da medicina. Ele ri da ciência. Ele ri dos sábios. Ele é um Deus atemporal. Então, se Ele é um Deus atemporal que governa o tempo, então você é filho desse Deus e não preocupa com o tempo, não preocupa com a idade. Tá bom? Não preocupa com a idade. Porque o Deus que você serve é o Deus que governa os dias, governa o tempo, então está tudo certo para você. Aleluia? Então era isso que eu queria falar para vocês hoje. Não sei se vocês entenderam, mas eu procurei falar o máximo para vocês entenderem isso hoje. Né? Eu acordei cedo, de manhã, a irmã estava lá no fundo, ó, orando. Mais tarde, orando. Sabe o que a gente está fazendo hoje? Recebendo Ele. Eu tinha muita coisa para fazer. Nós lá em casa tínhamos muita coisa para fazer hoje. Mas nós recebemos Ele. Cantava, ia para o quarto, adorava, lia a Bíblia, eu estava recebendo Ele. Digamos, Jesus, vem cá, senta aqui comigo, seja bem-vindo, deixa eu limpar teus pés. Deixa eu desatar a correia da tua sandália. Deixa o meu nardo fruir. Deixa o cheiro suave da minha adoração exalar nas suas narinas, Jesus. É assim que é. Talvez você ache que estou ficando louco, às vezes eu estou assim, emocionalmente. Não, é assim que funciona. Esqueça, irmão, se você não tornar uma criança, não consegue tocar nada de Deus, irmão. Nada de Deus você toca. Aleluia?
Querido Jesus, muito obrigado por essa noite. E pelas pessoas que não vieram, que o Senhor abençoa cada um deles que não vieram, e os que estão aqui, que foram abençoados. E as pessoas que vão ver esse vídeo também, que o Senhor toque no coração de cada um. Mas eu estou muito feliz com o Senhor hoje, porque há uma paz nesse ambiente, há uma esperança, Senhor, queimando o coração dos meus irmãos agora. Há um ânimo novo, há um amor forte, há ideais espirituais envolvendo o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs. Abençoa-os em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. E se